Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo preparatório para o DELE. Estamos no nível B2, que já é um nível, assim, para eles considerado até um avançado. Então, se tu estiveres nesse nível, tá, ó, show de bola. Como sempre, eu deixo os links, importante tu saberes que tu tens que ter visto antes dessa aula as aulas iniciantes do módulo aí, que eu falo como se inscrever, como que é, quais os níveis, o que engloba cada nível, como achar o conteúdo, a ementa do curso, tudo isso. E o nível A1 foi o que eu mais mostrei, assim, com detalhes, o específico preparatório para o A1, onde tu encontras cada informação, cada link, cada tudo. Mas eu deixo aqui sempre nos slides para tu poder achar depois e assim, se aventurar com detalhes em cada link, pegar todas as informações, ir atrás das informações e tudo mais, né? Eu não tenho como ver cada conteúdo de cada coisa contigo, porque é muita coisa. E claro, tu já tem todo o curso do Método Inspirado de Verdade para te ajudar nisso, mais outras coisas que tu pode pesquisar e mais todos os modelos de testes que tem no site dele, né, do Instituto Cervantes e etc, para te ajudar a se preparar. É muito completo. Então, o meu foco aqui é te mostrar onde tu encontras todas essas informações e que tu possas mergulhar aí nesses links, nessas provas, nesse estudo, para se preparar, usando também o conteúdo do curso e, claro, surgindo dúvidas, tu vais anotando, vai deixando pra gente falar na aula ao vivo, pra gente trocar ideia no grupo do Facebook. Se tiver algum conteúdo que tu não encontrou, alguma coisa assim, eu te mando onde tá, com links de materiais na internet confiáveis que tu podes usar para pesquisar mais ainda sobre tais conteúdos. E também podemos ver nas aulas ao vivo, como eu falei, e etc, beleza? Então temos os links de sempre. No caso do B2, temos a prova 1, que é a prova de compreensão de leitura, como sempre, 4 tarefas, 36 exercícios, itens, como prefira dizer, 70 minutos só para a prova 1. Olha que loucura, mais de uma hora, tá? Marcar sempre nas folhas de respostas, né? Prova 2, prova de compreensão auditiva, são 5 tarefas, 30 exercícios e 40 minutos. Também, como sempre, né, de compreensão auditiva, que sempre vem depois da de leitura. Prova 3 é prova de expressão e interação escritas, 2 tarefas de interação escrita e expressão escrita, 80 minutos, e também fazer na folha de respostas. Prova 4, então, expressão e interação orais, 3 tarefas, sendo a primeira, valorizar, dar características, enfim, para propostas e conversar sobre elas de 6 a 7 minutos, tá? Prova 2, tarefa 2, descrever uma situação imaginada a partir de uma fotografia e conversar sobre ela, de 5 a 6 minutos. E a tarefa 3, opinar sobre os dados de uma enquete, de uma pesquisa, 3 a 4 minutos, tá? Para a preparação da 1 e da 2, que tu tens que preparar, tu vais ter 20 minutos aproximadamente, tá? E juntando as 4 provas, dá em média 3 horas e 50 minutos de prova. Que loucura! Aqui tu tens também os links e tudo mais, que são os mesmos aqueles do B1, porque, como tu já sabe, tu tens que comparar uma coisa com a outra e ver com detalhes os conteúdos. Procura lá na ementa, que tu já sabe que tá na aula módulo 1, aula 1 da área de membros do curso Método Inspirado de Verdade, a ementa, o conteúdo programático do curso, e lá tu vai procurando os conteúdos que tu precisas achar, além de que às vezes tem uns detalhes e umas coisinhas pequenininhas que tu pode pesquisar extra, que foram vistos em exemplos, mas não conteúdo em si específico, porque como tu podes ver, nos links de conteúdos que podem cair nos testes do dele, tem assim, coisas até que a gente nem sabe o que é aquilo, porque é muito nomezinho de conteúdo específico e listas gigantescas de conteúdos, tá? Mas muitas coisas, como eu já disse, o nome parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é uma coisa boba, óbvia, coisa que tu já sabia. Então, a gente se apavora por nada, né? E vamos lá para o site. Então, assim como os outros testes anteriores, os outros níveis, tu tens as 4 tarefas valendo 25 pontos, 25% de cada uma aí de pontuação, enfim, para
totalizar 100%, beleza? Se tu quiser saber sobre média, sobre como, se tu vai ser apto ou não, ao nível, etc., tudo isso tem informações no site, beleza? Ok. Aí vamos lá para outra página, nossa amiguinha, né? Então aqui tu sabe que tu tens aqui embaixo, como eu já mostrei, um link que é o preparatório para o professor, mas também tu encontras todas as informações sobre pontuação, tá? Sobre tudo sobre o teste e também os links que eu já deixei nos slides para ti, mas se tu precisar pode pegar aqui direto no site sobre os conteúdos. Conteúdos estes que estão aqui, tá? Que é o de gramática, de pronúncia, de ortografia, de funções, táticas e estratégias pragmáticas, gêneros discursivos e produtos textuais, noções gerais e noções específicas, tá? Então, tu tem que analisar lá com o B1, por exemplo, para ver o que tem a mais, o que tem a mais de todos os níveis até agora, e se preparar especificamente para aquilo que é o que mais pode cair de nível de dificuldade, assim, tá? Mas claro que tudo tá acumulando, entendeu? Cumulativo, beleza? Então, olha com atenção, procura lá na nossa ementa do curso, cada conteúdo e tudo mais. Às vezes tem alguma coisa muito específica, muito extra, muito, né? Tu pode procurar na internet, porque às vezes tem teste que aparece, tipo, a veia do não sei o que, parece quase negócio de medicina, entendeu? Não que vá cair obrigatoriamente, mas pode ser que caia. Então, se quiser dar uma olhadinha, procura assim pelo nosso amigo Google, que tem coisas extras lá também. E claro, teu dicionário, óbvio, né? Então, beleza? Vamos para o nosso teste modelo. Já sabe, tá aqui na página do Preparar por EBA, que tá na primeira página dos slides. E vamos lá, tem a folha de respostas, que se tu precisar consultar como é que é, para estar preparado. E vamos para o nosso modelo de exame. Então, assim, basicamente é tudo o mesmo esquema, o que, pelo menos assim, até chegar a C1, C2 ali, que algumas coisas mudam. Mas, basicamente, é o mesmo esquema, pode mudar um pouquinho o tipo de atividade, coisa assim, mas é tudo a mesma coisa. O que tu precisa estar preparado é o conteúdo a mais que vai cair, né? Então, aqui a gente tem a prova de compreensão de leitura, como sempre. Então, por exemplo, aqui na tarefa 1, né? Tu vai ter um texto sobre lixo eletrônico, não sei o quê. Tu tem que responder as perguntas de 1 a 6 sobre o texto e assinalar a resposta certa. Na tarefa número 2, tu vai ler um quadro lá com textos, aqui na tabelinha, nos quadros, em que os quatro escritores lembram como publicaram seu primeiro livro, tá? E tu tem que relacionar a 7 a 16 com cada pessoa, né? E aí tu tem o texto de cada pessoa. Então, uma coisa que toma tempo, mas se tu prestar atenção, não tem erro, entendeu? A tarefa 3, instruções. Então, leia o seguinte texto, foram tirados pedaços, tá? E aqui estão os pedaços, tu tem que colocar qual que fecha com qual. Lembra que tinha já coisa parecida, assim, por exemplo, B1 e tal? Só que, claro que o conteúdo é um pouquinho mais avançado, entendeu? Ou bastante mais avançado. Tarefa número 4. Preencher as lacunas com as opções corretas, tá? E aí, tem a chave de resposta se tu precisar depois consultar pra ver se tu fez certinho aí, tipo, tenta fazer, né? E aí ver que deu a resposta, né? Beleza? Prova de compreensão auditiva. Então, como sempre, tu escuta 2 vezes as coisas. Por exemplo, aqui, ó, tu vai escutar 6 conversas breves, né? E aí tu vai ter as perguntas e vai ter que botar cada alternativa de acordo, né? Tarefa 2, com o que as pessoas falaram no áudio, né? Tarefa 2, vai escutar uma conversa entre 2 amigos, indique tal, o que tem a ver. Então, por exemplo, tu ouviu a conversa entre Antônio e Bárbara, por exemplo. Aí tu vai ter frases e tu tem que colocar qual que é as frases que o Antônio disse, ou que a Bárbara disse, ou que nenhum dos dois disse, entendeu? Aí depois a tarefa 3, tu vai escutar parte de uma entrevista de uma chefe mexicana,
tá? Tu vai escutar 2 vezes como sempre, tal, tal, tal. Vai ter que responder de acordo com o que foi falado, entendeu? Assim, não é tão difícil entender a estrutura das perguntas, de como que funciona a prova, folha de respostas, todas aquelas coisas. O que tu tem que preparar para o entrevistador, porque tá muito, muito bem ilustrado e explicado aqui no modelo de exame, tá? Porém, tu tem que estar preparado principalmente com o conteúdo e conseguir se concentrar, porque é muita coisa, dependendo do nível, é muito longa a prova. Então, eu espero que tu consigas ir bem. Depois tem a tarefa 4, tu vai escutar 6 pessoas que dão conselhos para montar uma empresa, né? Vai escutar a cada pessoa 2 vezes, tá? Então, aí tu vai preencher, por exemplo, tem aqui os enunciados, né? Que é o que, deixa eu ver aqui o que dizia, os conselhos, né? Beleza. Aí tu vai ter que botar qual conselho cada uma pessoa deu, entendeu? E a tarefa 5, tu vai escutar uma mulher que fala da sua empresa. Vai escutar o áudio 2 vezes, né, aquele negócio de sempre. E responder as perguntas de acordo. Aí tu tem aqui a chave de resposta e as transcrições, como sempre, né? Tal, pra tu poder pesquisar, entender o que foi dito, e se acostumando com o tipo de vocabulário usado, tipo de pergunta, tipo de... Enfim, né? O que tu pode tentar fazer é, nesse modelo aqui não tem o áudio, né? Até onde me consta. Mas tu pode, por exemplo, ler fingindo que tu tá ouvindo e tentar responder as perguntas lá. Aí depois, tu vê na clave, aqui na chave de respostas, pra ver se tá tudo certinho, entendeu? E depois tem aquele que eles deixam a prova que já foi aplicada pra tu poder testar os teus conhecimentos e tudo mais, que lá sim tem um áudio, aí tu pode testar mais ainda com o ouvido mesmo, né? Aí tu tens, vamos ver, tem muito script, né? Esse aqui é bem longo. Olha isso aqui, o tamanho do script. Meu Deus, tem que estar muito preparado, hein? Principalmente a concentração, como eu disse. Porque se tu tá craque no conteúdo, não tem erro, entendeu? Só que tu tem que conseguir se concentrar e não esquecer o que foi dito. É a parte mais difícil, na minha opinião. Aí tu tem a prova 3, que é a prova de expressão e interações escritas, né? Mas tem coisa de áudio aqui. Então, por exemplo, prova número 1, tu tens... você é um cidadão viciado, né? Muito fã de arte, que visita com frequência museus. Escreva uma carta ao diretor de um jornal local, né? Para expressar teu rechaço, tua... como é que chama? Repúdio, como se fosse, né? A próxima subida de preços, aumento de preços das entradas. Para isso, tu vai escutar uma notícia na que se anuncia o próximo aumento de preços da entrada dos museus. Vai escutar 2 vezes, tu vai anotar o que tu precisa, né? Para utilizar na tua carta. E na carta tu tem que se apresentar, explicar por que te afeta o aumento dos preços, expor as consequências e tudo mais. E aí tem a transcrição do áudio. Então, é uma parte escrita, mas que tu tem que ouvir primeiro para entender o que tá acontecendo. Aí, tarefa número 2, tu tem que escolher uma das opções só para trabalhar. Então, aqui tem uma situação, tá? E cadê a outra? Aqui tá outra situação, tá? E aí tu tem que escrever um texto que tem que conter tais e tais coisas sobre isso, ou na opção 1 também escrever um texto que tenha tal coisa sobre o que aconteceu ali, sobre aquela situação. Beleza? E aí acaba essa prova. Aí nós vamos para expressão e interação orais, né? Tá, aqui tu já sabe, já tá nos slides. Tarefa número 1, né? Vamos ver o que temos que fazer. Tu tens que falar durante 3 ou 4 minutos sobre as vantagens e inconvenientes de uma série de soluções propostas para uma situação determinada. Então, a seguir, conversará com o entrevistador sobre o tema durante 2 a 3 minutos. Então, por exemplo, um exemplo de tema, aprender idiomas, tá? Aí tu tem que colocar vantagens e inconvenientes de tal coisa, de uma série de soluções aqui, né? Tem aqui também exemplos, né? Um exemplo de como que tu pode trazer as situações, né? Falar das vantagens e etc.
E depois que tu falou das tuas propostas e tudo mais, o entrevistador fará algumas perguntas. Então, aqui tem uns exemplos de algumas perguntas que o entrevistador pode fazer para ti sobre esse tema, sobre o que tu apresentaste, né? Tarefa número 2, então, tu tens que imaginar uma situação a partir de uma fotografia, como tu já sabes. Só que, claro, cada vez os conteúdos mais difíceis, mais avançados, sobre o que tu tem que falar. Então, por exemplo, aqui, um problema de viagem, tá? Então, tu tens que falar, por exemplo, onde que tu acha que eles estão, a relação que tu acha que há entre as duas pessoas, falar sobre conteúdos aí, tenta usar um vocabulário mais avançado e tudo mais, que afinal é o nível já que eles consideram avançado. Então, assim, o que vale não é tanto a situação que é dada pra ti, mas sim como tu vai agir em relação a ela, como que tu vai interagir, que tipo de conteúdo tu vai trazer, tua forma de lidar com o vocabulário, etc. Se tu vai se engasgar muito pra falar, toda aquela coisa, né? Porque afinal tu tá no nível B2, supostamente. Aí depois o entrevistador vai te fazer algumas perguntas sobre o tema e sobre o que tu falou ali da imagem, né? E alguns exemplos de perguntas. Depois, na tarefa 3, tu tem que conversar com o entrevistador sobre os dados de uma pesquisa. Então, tu vai dar a tua opinião, expressar a tua opinião a respeito e escolher uma das opções de propostas. Aqui tem um exemplo de uma proposta. Então, por exemplo, sobre reciclagem, e aí tem as respostas da pesquisa, da enquete. E aí, tu vai ter que falar sobre isso, né? Tu tens que dar a tua opinião a respeito e etc, né? E aí, o entrevistador pode também, de novo, te perguntar coisas, né? Aqui também tem exemplos sobre o que tu pode falar sobre a enquete, a pesquisa, e também sobre exemplos que o entrevistador pode te perguntar sobre o que tu falou ou sobre a pesquisa. De repente, alguma coisa que tu não falou e ele te questiona, entendeu? E era isto. Lembrando que tu também tem um tempo para preparar algumas coisas aqui, né, dessa prova, e cada vez mais as provas vão ficando longas, né. O resto dos links, etc, tu já sabe, tem nos slides os links também, e vai procurando sempre o conteúdo do curso Método Inspirar de Verdade, mas claro, tu não tem só que saber as coisas, a gramática, etc. Tenta acostumar o teu ouvido, escuta os áudios, e mesmo assim tenta ver filmes e outras coisas também para te acostumar. Normalmente eu já vi modelos de provas, eu também tive a minha experiência, mas como na época eu fiz para um nível um pouco iniciante, assim, intermediário, então, claro, o entrevistador lá, ele era bem simpático, teve calma, foi bem gente boa. Mas, claro, seguindo o que ele é instruído pelo, no caso, Instituto Cervantes, treinamento que ele fez e tudo mais. Mas esteja preparado, assim, né? Mas eles, em geral, eu já vi que eles são bem calmos, eles falam bem claramente, o máximo possível. Só que, claro, se tu não sabe, tu não vai entender de qualquer jeito. Então, tenta estar bem preparado, beleza? Então, nos vemos na próxima aula, que vamos falar do C1 e depois do C2, beleza? Te vejo na próxima aula. Hasta pronto. Tchau!